E hoje nós temos um entrevistado especial. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com você no podcast. Obrigada por atender nosso convite. Estamos aqui hoje com Ivan Souza Rios. Ele é diretor de base do Sindai. Hoje ele atua na base do CAD, né, que é o Centro Administrativo da Bahia. E mais uma vez agradecer por sua presença. A gente vai, né? Licença, Ivan, começar a agradecer novamente pela sua presença e reiterar que a gente vai fazer o uso de imagem, vale a pena para fins acadêmicos dentro do nosso podcast. E é isso, acho que a gente já pode dar início à nossa discussão aqui na mesa. Maravilha, muito obrigado pela oportunidade. Ivan Souza Rios, diretor de base do Sindai. De antemão, autorizo a gravação para as finalidades previstas. A nossa primeira pergunta é saber quem você é. Bom, como foi dito na apresentação, meu nome é Ivan. Estou atualmente na diretoria de base do Sindai, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Saneamento no Estado da Bahia, que envolve toda a categoria dos trabalhadores da Embasa, da SERV, da CETREL, dos SAAIs, que são os serviços autônomos de abastecimento de água nos municípios, como é o caso, por exemplo, aqui de Valência, e da BRK, que é o emissário submarino da Boca do Rio, que é responsável pelo tratamento de esgoto da grande parte da região metropolitana de Salvador. Portanto, a minha história na Embasa, ela começa há 17 anos atrás, quando eu ingressei no concurso no ano de 2004, prestei o concurso no ano de 2004, ingressei na Embasa em janeiro, 4 de janeiro de 2005, e vim desenvolvendo atividades. Na verdade, eu passei no concurso como agente administrativo. Logo de cara já fui posto basicamente em desvio de função, para ser técnico em informática, ou seja, eu tinha que montar, desmontar computadores. A partir de uma pequena entrevista logo no início, aquelas entrevistas de admissão, perguntou, quais são as suas habilidades? Eu falei, olha, eu sei trabalhar com Word, com Excel, eu sei trabalhar com Word, com Excel e também sei formatar o computador. Beleza. Naquele momento tinha sido acabado de um colega nosso terceirizado, tinha acabado de ser demitido, dispensado. E aí, sabe, nós temos essa oportunidade, portanto, vamos nos colocar lá. Então, assim começa a minha história na Embasa. E dentro desse aspecto do qual o sindicato trata, eu já ingressei basicamente em um desvio de função. Então, por aí vocês percebem como foi o meu pé esse time, por essa familiaridade, essa inquietude, o questionar sindical. É bem bacana que a sua história, ela começa aí, a sua história com o sindicato, através da comunicação, que é seu objetivo, e também com essa relação acadêmica do seu curso de História, não é isso? E essa sua relação, essa representação sindical, você pode contar só uma coisa para a gente? Para a gente dar início ao Sindai, que é onde você está como diretor. Justamente. E dentro da Embasa me fez ter essa percepção do todo, como eu disse, eu entrei basicamente numa área de desvio. E desvio da finalidade com a qual estava previsto, que eu fui contratado para ser um agente administrativo e estava executando funções de caráter mais técnico, que era o técnico informático, ou seja, montar e desmontar computador, trabalhar com rede, que envolvia eletricidade. Portanto, era algo que já ali estava embutido no certo risco, do qual eu passei a estar exposto àquele risco. Daí, nos bastidores, é claro, entrando lá na empresa, não tinha ainda essa visão, eu ouço falar sobre a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E estava havendo naquele período a mobilização para que houvesse as eleições da CIPA. Eu me interessei, é claro, por conta de que já havia esse engajamento de perceber como eram as relações de trabalho dentro da Embasa, o que é importante, nós discutimos inclusive depois a diferenciação entre o funcionário próprio e o funcionário terceirizado da empresa. Então, a partir desse olhar, eu comecei a me interessar
pelas atividades da CIPA, concorri como candidato da CIPA, fui eleito, tanto é que eu estive durante 4 mandatos como membro da CIPA. Na lei é possível você cumprir 2 mandatos, né? Depois tem que ter um interstício para concorrer novamente. Então não foi nenhum deputado federal ou estadual, mas eu tinha esse acúmulo, digamos assim, dessa experiência, né, enquanto membro da CIPA. E isso me deu uma noção maior, né, de estar acompanhando aqui na unidade regional de São Antônio de Jesus, onde eu estava lotado até então, né, como é que se dava, né, as atividades de trabalho, as dificuldades que cada colega possuía, cada um, né, das suas atividades desempenhadas, o que era terceirizado e o que não era. Então isso já me deu, digamos assim, uma maior afinidade, né, com a relação sindical também. Então é bom pontuar que CIPA, né, apesar dela ser constituída internamente, em cumprimento inclusive uma série de exigências, que felizmente ainda, né, ela é obrigatória, mas a CIPA, a relação entre CIPA e trabalhador tem muita correlação com o sindicato, né? A começar porque são cargos eletivos. O cipista ele é eleito pela categoria, né? Ele está ali fiscalizando, acompanhando, né? Denunciando as situações de irregularidade, né, relacionadas à segurança do trabalho. Então a gente poderia dizer que o seu sentimento com o sindicato, com a identificação sindical, justamente, nasceu do desvio de função. Do desvio de função, perfeito. Portanto, que levou a CIPA e aí a galgar. Mas aí é que vem, onde é que entra a importância do curso de História, né? O cara, justamente por perceber que aquele não era um trabalho meu, aquele era de alguma forma um desvio, isso deu a devida noção de o despertar, dizer, poxa, isso não está certo. Se não está certo, eu preciso questionar, né? Mas quais são os meios, né, para que eu logre êxito, né? Eu vou estar sozinho nessa vida, aí é que está a importância do sindicato. A todo momento mostrar ao trabalhador que ele não está só, né, que ele não está desamparado, porque a briga, a luta, ela é imensuravelmente desproporcional. Então, e aproveitando que a gente já estava nesse tópico do sindicato em si, mas já numa perspectiva mais sobre a sua relação com o sindicato, acho que seria interessante agora a gente passasse a tratar especificamente do sindicato ao qual você é filiado, né, do Sindai. Então, entender qual o objetivo do Sindai inicialmente seria um bom ponto agora. Perfeito. O Sindai, na verdade, ele surge como uma associação lá pelos idos de 1979, uma associação de trabalhadores da Embasa. E aí, sim. E aí essa associação de trabalhadores que tinham um bem comum, enfim, de estarem discutindo melhorias para a empresa, né, na verdade, a Embasa ela surge inclusive da fusão da COSAN e da COSEB, só depois surge de fato a empresa Embasa, essa empresa pública estatal, na qual conhecemos, né, com o porte que tem hoje. E voltando a dizer que o Sindai, ele não se restringe apenas aos trabalhadores da Embasa, mas aos trabalhadores do saneamento no estado da Bahia como um todo, né? E lá adiante essa associação, ela vem se consolidar pelo número de membros, né, e pela notoriedade do papel dela dentro da empresa. Ela se torna, né, em 1986, o Sindicato dos Trabalhadores do Saneamento do estado da Bahia. Em 86, de fato surge, né, nasce o Sindai, a partir da sua carta constitutiva. E de lá para cá é um sindicato que ele vem enfrentando, como eu disse, se notabilizou pela luta em defesa dos trabalhadores no saneamento e, sobretudo, né, contra a privatização do saneamento, e posto que a água é vida e que, portanto, é um bem essencial, né, e a nobreza, né, do papel de estar, né, na condução dos trabalhos, né, dessa campanha mesmo de lutar para que não seja algo mercadológico, de que seja assegurado o direito do concurso público como forma de ingresso, né, dentro da Embasa e dentro das demais outras empresas. Eu acho que, por tudo isso, né, o sindicato, o Sindai, ele se mostra hoje, não é à toa que dentro das empresas de saneamento no Brasil é visto como o quinto sindicato, né, mais forte. Né? A exemplo do sindicato também da Sabesp, da Sanepar, no Paraná, enfim, da COSAN, da CASEB, em
seria interessante se você pudesse trazer algum relato quanto a greves e paralisações, até porque é um tema, né, que assim, o termo greve e paralisação é o que surge bastante na cabeça das pessoas quando se fala em sindicato. Então acho que seria interessante se você pudesse trazer isso. Sim, é importante porque a história do Sindai ela é marcada inclusive por perseguições e pela busca da intervenção do Estado dentro da estrutura sindical. Posto que no ano de 93, por exemplo, para vocês terem uma ideia, durante o governo carlista na Bahia, toda a diretoria executiva do sindicato ela foi demitida da Embasa, né? Foi demitida e houve uma campanha para que os próprios filiados ao sindicato, né, bancassem os salários dos membros da executiva para manter o sindicato vivo. Qual foi o objetivo em ter se demitido, né, perseguir e demitir esses trabalhadores? É justamente aniquilar o sindicato, fazer com que o sindicato mais existisse, porque esse instrumento, esse bastião de resguardo dos direitos dos trabalhadores, né, naquele momento, ele incomodava a estrutura política, né, no nosso estado. Tivemos inclusive figuras importantes dentro do SINDAI que vieram se tornar também notórias dentro da política baiana, como foi o caso do deputado Paulo Jackson, né, que foi falecido no acidente. E, enfim, por esse incômodo, por essa robustez que o sindicato representa, houve essa perseguição do governo carlista, e que vai também como um alerta, né, de que o Estado, através dos seus mecanismos mais perversos e das políticas arbitrárias e autoritárias, ele busca de alguma forma, nesse caso nós temos de forma escancarada, uma perseguição direta, objetiva e direta. Mas, é claro, vamos discorrer a respeito disso. A gente vê, por exemplo, que nas reformas que se dão, a busca da desestruturação do sindicato como forma de torná-lo fragilizado, para fazer com que o trabalhador não tenha devida consciência de classe e, portanto, não brigue pelos seus direitos. Então, o que foi que aconteceu? Vamos lá, vamos à moral da história dessa perseguição. Obviamente, os empregados ingressaram com ação na justiça para a reintegração dos seus respectivos cargos, dentro da empresa. Eles tiveram ganho de causa, foram reintegrados aos seus trabalhos, e o carlismo caiu na Bahia. Então, felizmente, nós vemos que foi uma história com um final feliz. Mas, objetivamente, o que se buscou naquele tempo foi acabar com o sindicato e dizer, dar um claro e um tom: vocês não são bem-vindos. Então, foi a mensagem que o governo do Estado, naquele momento, buscou dar. Diz pra gente, assim, a gente até conversava mais cedo um pouco sobre algumas ações, que o SINDAI tem hoje, Você até já tocou um pouco nesse ponto, mas eu acho importante a gente falar mais, que é a luta contra a privatização das empresas públicas de saneamento básico. Fala um pouco sobre isso, como é que o SINDAI tem atuado e, de qualquer forma, como é que a sociedade pode talvez ajudar vocês nessa luta. Perfeito. Voltando a falar sobre a lei, 14.026, que é o novo marco legal de saneamento básico. O que é que esse marco legal de saneamento básico ele prevê? De que os municípios, que são o poder concedente, aquele que concede a exploração dos recursos naturais para, portanto, levar a prestação de serviço de abastecimento, com essa lei ele pode revogar os seus instrumentos jurídicos, que nós chamamos de contratualização, onde ele firma um contrato, no caso com a Embasa, para que durante um dado período, no caso 30 anos, a empresa ela faça a gestão dos recursos naturais, o tratamento e a distribuição da prestação de serviço naquele município. Com essa alteração, com a alteração dessa lei, significa dizer que o capital privado ele pode participar através do processo licitatório junto a esses municípios, mediante a abertura de um edital, para concorrer para a prestação desse tipo de serviço. Bom, então, tudo bem. Existem aqueles que são defensores da política do que privatiza que fica melhor. E nós sabemos muito bem que não é por aí. Basta um claro exemplo de que quem tinha, por exemplo, o seu celular com o chip da Oi, do dia para a noite viu mudar de operadora sem nem saber o que era e sem em momento algum ter autorizado isso.
Significa dizer que a prestação, quando ela cai na mão do serviço privatizado, ela perde esse compromisso social notoriamente, não é? Até mesmo porque o eixo, né, da órbita, do interesse do grande capital, como eu volto a dizer, não é a universalização. Não é chegar para a Dona Maria ou São José, que está lá nos cafundós, lá nos recônditos, necessitando de uma água ou necessitando de uma prestação de serviço de qualidade para viver com dignidade, não é levá-lo até ele, porque eles entendem isso como um custo. Isso não traz lucro. Então, onde é que está o grande entrave em tudo isso? É de que hoje o governo do estado da Bahia ele ainda tem mais de 90% do capital social da Embasa. Significa dizer que ela é uma empresa pública estadual. Bom, o que é que ocorre com a privatização? Com a privatização, nos moldes como se esperava, os governos que felizmente foram derrotados pelas urnas recentemente, esperava-se que a Embasa, por exemplo, fosse fatiada, fosse esquartejada, ou seja, o município de Salvador poderia autorizar a concessão para um determinado segmento privado. O município de Feira de Santana poderia dar a sua concessão para um determinado segmento. E com esse esquartejamento, ficaria apenas os municípios menores que, portanto, não têm viabilidade econômica, sustentabilidade econômica, nas mãos da Embasa. O que ia acontecer com isso? Total déficit do caos na prestação de serviço. E o maior prejudicado, obviamente, seria o usuário final, a população. E nós temos um exemplo clássico para quem quiser, inclusive, compreender como é que se dá essa dinâmica da privatização do saneamento. Basta pesquisarem, como se diz, dê um Google aí, pesquisem sobre saneamento básico no Chile. O caos que é o saneamento básico no Chile. Saber de você a seguinte coisa, assim, como é que se deu isso no Sindai? O que você enxerga disso? Assim, é interesse de quem? Essa perda de renda pelo sindicato? Obviamente, uma pergunta, uma colocação que merece um tremendo destaque e uma pergunta muito bem formulada. Eu vou dizer pela ótica enquanto historiador, inclusive. Quando trato da perseguição que os membros do Sindai sofreram e, portanto, toda a categoria dos trabalhadores vinculados ao Sindai sofreu em 93, quando da demissão dos membros do quadro, foram demitidos da empresa, da Embasa, eu trato que, mantidas suas devidas proporções, o que se propõe com medidas como essa lei, é justamente um enfraquecimento, a desestabilização da estrutura sindical. Nós sabemos que, para que seja manifestada essa consciência de classe, portanto, levado aos mais longínquos lugares possíveis, a palavra do sindicato, as conquistas do sindicato, as pautas trabalhistas, as pautas efetivamente dignas da briga, da luta sindical, é necessário que exista uma estrutura mínima. Eu não vou aqui entrar nas finanças do sindicato, porque eu não gosto disso. Eu não sou diretor financeiro do sindicato, mas o objetivo central, obviamente, foi enfraquecer financeiramente o sindicato. Em geral, eu gostaria de não apenas agradecer, mas também de pontuar com relação à nossa importância enquanto estudante universitário, membros de uma comunidade acadêmica do porte da UNED. Nós estamos aqui na Universidade de Excelência Pública. Por mais que eles não queiram, nós, de origem pobre, humilde e negros, nós estamos aqui fazendo a diferença. Entendeu? Então, a importância de estarmos fortalecendo os movimentos estudantis, estarmos fortalecendo os movimentos dos trabalhadores, os nossos professores lá da UNED, incentivando a discussão popular nos núcleos, nas nossas famílias, esclarecendo, pontuando, assim tornamos a sociedade melhor e matando um leão a cada dia. Obrigado por tudo e esse foi o nosso Pode Sim de hoje. Até mais.